Fala galera, tudo beleza? É, é meio difícil gravar esse vídeo agora, porque ele tá sendo gravado no momento em que saiu a notícia de que um dos maiores lutadores da história da luta livre acabou de falecer. A notícia saiu agora às 11h57 da manhã, do dia 24 de julho de 2025, que Hulk Hogan, o imortal lutador da WWE, que foi 6 vezes campeão da WWE, foi um maior responsável pelo crescimento da WWE nos anos 80 e pela nacionalização da marca, e depois responsável por fazer um enorme sucesso para a WCW na competição dela contra a WWE, acabou de falecer aos 71 anos de idade. E eu resolvi trazer esse vídeo para vocês aqui da área de membros. Eu não tô querendo mexer muito com o algoritmo ainda vou decidir o que eu vou fazer para prestar minha homenagem ao Hogan, porque a verdade é que o Hogan, ele foi, apesar de todos os defeitos dele, ele foi o lutador que me fez começar a gostar de luta. Quando eu comecei a acompanhar a WWE na época do Campeonato Internacional de Luta Livre, é, existiam vários lutadores interessantes, né? Só que os dois que mais chamavam a atenção eram o Macho Man Randy Savage, que infelizmente já faleceu, e o imortal Hulk Hogan. E o Hogan, ele tinha uma persona e uma aura que ia muito além de tudo aquilo que a gente estava acostumado a ver, né? Era um cara enorme de forte, loiro, com aquele bigode fumanchu esquisitíssimo. No ringue a gente achava que ele era sensacional, que ele tinha uma força absurda. Depois, quando a gente foi apresentado ao mundo da kayfabe, né, e a gente descobriu que a luta livre era fake, a gente começou a ver muitas críticas ao Hulk Hogan com relação à qualidade dele no ringue, a politicagem que ele fez nos bastidores para impedir outros lutadores de crescerem. Depois eu descobri o que ele fez com o Bret Hart no WrestleMania 9, como eu era muito fã do Bret, e me tornei muito fã do Bret nos anos 90. Eu guardei um ressentimento muito grande. Mas eu sempre nutri um carinho pelo Hogan por causa do que ele havia representado para a luta livre. Depois eu descobri o trabalho que ele fez na WCW. Não foi uma época que eu acompanhava ao vivo, a gente não tinha acesso à WCW aqui no Brasil, ainda a internet comercial era muito incipiente, então a gente não tinha como baixar os episódios da WCW. Eu só comecei a conseguir ter acesso à WCW bem no finalzinho dela, nos anos 2000, né, exatamente no ano 2000. E mesmo assim, já estava no final, né? O Hogan, inclusive, já tinha saído por conta do episódio do Bash at the Beach. E a verdade é que a vida dele, a carreira dele, o legado dele ficaram muito marcados por muitas controvérsias, né? E se envolveu com aquele caso do vídeo em que ele estava tendo relações com a esposa do radialista que justamente deu a notícia de que ele estaria no leito de morte nesses últimos dias, que é o Bubba The Love Sponge, um radialista de Tampa, era muito amigo do Hogan. E, e aí nessa gravação ele fez um comentário muito racista, muita gente reclamou disso. E a verdade é que, assim, somado isso, a associação dele com o Partido Republicano nos Estados Unidos, isso pegou muito mal em muitos fãs e muita gente se ressentiu contra ele. Tanto é que na última vez que ele botou os pés na WWE ele foi muito vaiado, né? Ele foi muito vaiado. Foi na estreia da Netflix, né? Da WWE na Netflix esse ano. Foi a última vez que o Hogan botou os pés dentro de uma arena da WWE. Isso veio poucos meses depois de ele subir no palanque do Donald Trump para dar o seu apoio à candidatura do Donald Trump. É, tirando toda essa polêmica, né, que trouxe o final da vida do Hogan, a verdade é que se a gente for considerar meramente a contribuição para a luta livre, o Hogan ele teve um papel preponderante, um papel importantíssimo. Para quem não sabe, o Hogan ele começou na luta livre no finalzinho dos anos 70. No ano de 1980 ele começou a trabalhar para o Vincent J. McMahon na WWF. Ele era um heel, ele era um vilão. Ele tinha um personagem muito parecido com o Thunder Lips do filme Rock 3.
que foi o filme que jogou ele no estrelato, né? E aí, o Hogan recebeu o convite para fazer o filme, o Rock 3, o Vincent J. McMahon não gostou, ele simplesmente não curtiu a ideia, ele achava que lutador era lutador, não era ator. E ele proibiu o Hogan de fazer o filme. Ele disse que se o Hogan fizesse o filme, ele teria o contrato rescindido. O Hogan resolveu apostar na própria imagem, ele fez o filme. Quando voltou, o Vincent é, cumpriu o que ele havia prometido e rescindiu o contrato do Hulk Hogan. E aí, quem viu a grande chance foi o Verne Gagne, que é o promotor da AWA, né? O promotor da AWA, que estava querendo se tornar nacional na época. E aí ele resolveu apostar na figura do Hogan, tornou ele face pela primeira vez, e ali na AWA surgiu a Hulkamania, que foi a persona que basicamente o Hulk Hogan roubou do superstar Billy Graham, da década de 70, que era um grande lutador da década de 70 da WWE, que falava como Muhammad Ali, né? Então, o superstar Billy Graham roubou a gimmick do Muhammad Ali, lutador de boxe lendário, e o Hogan roubou a gimmick do superstar Billy Graham. Ali ele fundou a Hulkamania, na AWA, ele fez um enorme sucesso, só que o Verne Gagne, ele cometeu um grave erro, que foi não dar as chaves do reino pro Hogan. Ele continuou apostando no campeão vilão dele, que era o Nick Bockwinkel. Ele não acreditava num mocinho carregando o título por muito tempo. Ele achava que o mocinho devia sempre correr atrás do título. E ele chegou a ganhar o título da AWA 2 vezes, e nas 2 vezes ele teve o título tirado das mãos dele por tecnicalidade. Na primeira luta, porque ele jogou o adversário por cima da corda para fora do ringue, e isso na época na AWA gerava uma desclassificação. E na segunda luta teve interferência, e aí na hora o juiz não viu. Quando foi na semana seguinte, viram as câmeras e decidiram tirar o título dele. Só que o Hogan, ele percebeu que, assim, ele não poderia ficar nisso por muito tempo, ele sabia do potencial dele. E aí, numa conversa com o Vince, parece que o Vince McMahon, né, já o filho, e tinha comprado a WWE do pai, né, e o Vince ele chegou e apostou no Hogan e falou, olha, vem trabalhar comigo aqui na WWF, eu vou te dar as chaves do reino, vou te fazer campeão mundial. E o Hogan aceitou. Então foi quando ele foi pra Stamford, Connecticut, começou a trabalhar com o Vince McMahon e começou a carreira dele na WWF. Ele ganhou o primeiro campeonato mundial dele em 1983, numa luta contra o Iron Sheik. Foi uma luta que, na verdade, o Iron Sheik serviu de campeão transitório, porque o campeão anterior, o Bob Backlund, era mocinho e tinha aquela coisa da WWF de não acreditar de mocinho lutar contra mocinho. Então, para preservar os mocinhos top da companhia, eles usavam campeões de transição. Então, eles fizeram isso com o Iron Sheik derrotou o Bob Backlund e aí, dias depois, ele perdeu o título pro Hulk Hogan numa luta antológica no Madison Square Garden. Você consegue encontrar essa luta, inclusive, no YouTube, se não me engano. Tá? O Hogan foi campeão por quase 4 anos, de 1973 até 87. No trajeto, ele teve lutas lendárias, ele fez o main event do WrestleMania 1 lutando com o Mr. T, aquele ator grande que fazia um papel do Esquadrão Classe A, série que passava na Globo durante muito tempo. Ele lutou contra o Cowboy Bob Orton, pai do Randy Orton, e com o nosso queridíssimo Rowdy Roddy Piper, né? E o Hogan e o Mr. T venceram o main event do WrestleMania 1. Depois no WrestleMania 2 ele lutou contra o King Kong Bundy na jaula, uma luta que foi péssima. E no WrestleMania 3 ele fez talvez a maior luta da história da luta livre até ali, que foi ele lutando contra o Andre the Giant, né, no Pontiac Silverdome, na frente de 90 mil pessoas. E o Hogan venceu a luta. Dali ele permaneceu com o título até um Saturday Night Main Event do final de 87, quando ele fez a revanche com o Andre. Aí teve a situação em que o Andre fez o pin no Hogan, só que o Hogan chutou no 2, mas o juiz contou 3, depois se descobriu que era o irmão gêmeo do Dave Hebner, que era o juiz principal da WWE na época, e se descobriu que, na verdade, esse irmão gêmeo havia se vendido pro $1 Million Man Ted DiBiase, que havia comprado o passe do Andre the Giant para que o Andre the Giant passasse o título para ele. E esse juiz, na verdade, é o Earl Hebner, que se tornou o juiz principal da WWE durante muitos anos. O Dave acabou indo embora depois, e o Earl ficou juiz durante muito tempo. Depois ele foi pra TNA, depois foi pra AEW, né? E aí isso gerou o torneio na WrestleMania 4, que o Randy Savage ganhou, porque
Na verdade, o Andre the Giant ganhou o título do Hogan nessa luta roubada, deu o título pro Ted DiBiase, só que o presidente da época da WWE, em kayfabe, que era o Jack Tunney, ele tirou o título do Ted DiBiase e mandou fazer um torneio. Esse torneio foi realizado no WrestleMania 4. E aí deu o Randy Savage. Depois do WrestleMania 4 até o 5, o Randy Savage e o Hulk Hogan fizeram uma história, que foram os Mega Powers. No começo eles eram aliados, depois o Randy Savage sentiu inveja da forma como o Hogan estava tratando a Miss Elizabeth, a manager dele. E isso desembocou no main event do WrestleMania 5, quando o Hogan ganhou o título do Randy Savage. Depois disso, ele manteve o título durante todo o ano de 89, até que no WrestleMania 6 em 90, ele perde o título para o Ultimate Warrior. Depois, ele fica sem o título até a WrestleMania 7, em 1991, quando ele derrota o Sergeant Slaughter. O Sergeant Slaughter era um lutador patriota que acabou se voltando e se aliando ao Iraque e tudo mais, no meio da Guerra do Golfo, maior salseiro, uma confusão. E aí o Hogan ganhou novamente o título no WrestleMania 7. Ele manteve o título até o final do ano, quando ele perde para o Undertaker o título. Ele perde o título para o Undertaker. Uma semana depois, ele ganha o título de novo com interferência, em circunstâncias muito complicadas. Inclusive, quando o Undertaker ganhou do Hogan, o Undertaker deu um pile driver no Hogan numa cadeira, né? E aí, uma semana depois, o Hogan luta contra o Undertaker e tira o título dele de volta. O Undertaker tinha acabado de começar na companhia, tinha menos de um ano. E aí o Jack Tunney veio de novo e falou, olha, essa troca de títulos foi um absurdo, tal, vamos tirar o título do Hogan e do Undertaker e vamos fazer com que o Royal Rumble de 92 seja a luta aonde o título será decidido. O Hogan chegou até o top 3, eliminou o Sid Justice, que é o Psycho Sid Vicious, que lutou na WWE e na WCW. No final, o Sid Vicious puxa o Hogan. Na verdade, o Hogan puxa o Sid Vicious pelo braço, né? Porque o Sid Vicious havia eliminado o Hogan. Aí o Hogan puxa o braço do Sid Vicious, o Ric Flair chega por trás e elimina o Sid Justice com a ajuda do Hogan. E aí o Ric Flair se torna o novo campeão da WWE. Depois disso, o Hogan só vai botar as mãos no título no WrestleMania 9, naquele main event infame, né, em que o Bret perde pro Yokozuna graças a uma jogada de sal na cara do Mr. Fuji. O Hogan vem todo condoído, o Mr. Fuji fala que o Yokozuna vai defender o título contra o Hogan ali mesmo. O Hogan aceita, em 30 segundos derrota, despacha o Yokozuna e vence a luta. E aí ele permanece com o título até, se não me engano, o King of the Ring. Acho que foi no King of the Ring. Quando ele perde pro Yokozuna de novo. Não sei se foi King of the Ring ou se foi o SummerSlam. Eu acho que foi. Não, foi King of the Ring, sim. Ele perde o título pro Yokozuna de novo. E aí o Hulk Hogan definitivamente deixa a companhia. Ele sai da companhia. Ele vai gravar filmes. Quando chega em 1994, o Eric Bischoff resolve contratar ele, né? O Hogan estava fazendo gravações de uma série nos estúdios da MGM, da Disney, e nos mesmos estúdios, no estúdio do lado, estava sendo gravado os shows da WCW. E aí o Eric Bischoff aborda o Hogan, pergunta se ele quer vir, fala o preço, né, o contrato, tal, o Hogan aceita, e aí começa a fase do Hogan na WCW. Ele no começo, ele começa como um mocinho, a primeira luta dele é contra o Ric Flair, que era o campeão, e aí eles fazem a luta que a WWF deveria ter feito e nunca fez. Era pra ter sido o main event do WrestleMania 8 e não aconteceu. O Hogan, na primeira luta dele na companhia, derrota o Ric Flair e se torna campeão da WCW. Ele vai perder esse campeonato pro The Giant, que a gente conhece como Big Show, ou White hoje na AEW. Ele perde esse título pro The Giant, e aí depois eu não lembro se ele chega a ganhar de novo o título como face, eu não lembro mesmo. Eu sei que depois, em 96, ele vai participar do maior heel turn da história. E eu acho que vendo o heel turn do Cena, eu tô começando a achar que o heel turn do Hogan ainda foi o maior da história. Porque gerou a formação da New World Order, né? Quando ele, no Bash at the Beach de 96, ele se volta contra o time da WCW e se alia ao Kevin Nash e o Scott Hall, que haviam saído da WWF e tinham ido para a WCW. E ali eles formam a New World Order, né, a NWO, e essa stable domina a WWE de 96 até 98.
Até 99, na verdade. E nesse processo o Hogan ganha vários campeonatos mundiais. Ele vai perder o campeonato uma vez pro Lex Luger, depois ele vai perder o campeonato uma vez pro Sting e ele vai perder o campeonato uma vez pro Goldberg. Essas pelo menos são as 3 vezes que eu lembro que o Hogan perdeu o título. Eu não lembro exatamente qual foi a ordem. Eu não lembro se o primeiro. Acho que o primeiro que derrotou o Hogan como campeão nessa fase da NWO na WCW foi o Lex Luger. Às vésperas de um pay-per-view que ele iria enfrentar o Sting, a mudança de título aconteceu no Nitro. Depois, mais pra frente, ele perde o título pro Sting, eu acho que, não lembro se foi final de 97, início de 99, 98, tô falando disso sem pesquisa, tá? Falando da cabeça. E depois ele perde pro Goldberg, pro Goldberg já em meados de 98. E aí começa o primeiro reinado do Goldberg como campeão da WCW. Depois disso, o Hogan, ele eu acho que ainda vira campeão em 99 com o Finger Poke Two, né, no dia 4 de janeiro de 99. Kevin Nash era campeão, havia derrotado o Goldberg. E aí no dia 4 de janeiro de 99, o Hulk Hogan e o Kevin Nash vão fazer uma luta que nunca havia acontecido. E aí o Kevin Nash era face e o Hulk Hogan era heel. Quando vai começar a luta, o Hulk Hogan bota o dedo no peito do Kevin Nash, o Kevin Nash cai, o Hulk Hogan faz pinfall, ganha o campeonato mundial da WCW e começa a comemorar com todo mundo, unificando a WCW, a NWO de novo, cara, né? A NWO tinha se dividido em NWO Hollywood e NWO Wolfpack. A Wolfpack era face e a Hollywood era heel. Né? A Hollywood era do Hulk Hogan, a Wolfpack era do Kevin Nash. Eles se unem, né? Formam de novo a NWO. Só que aí o público da WCW já não queria mais isso, e aí eles começam a criticar, e nessa fase o Hogan se torna face de novo ali, meados de 99. Mas ele fica um tempo fora. Quando chega no ano 2000, em meados de 2000, tem a infame situação do Bash at the Beach, onde o Hogan ele teria usado de politicagem para se tornar novamente campeão da WCW numa luta contra o Jeff Jarrett. Uma luta que, na verdade, a ideia era que o Jarrett vencesse por desclassificação, se não me engano, para poder apaziguar o ânimo do Hogan, que queria sempre sair por cima nessa época. Dizem que ele tinha controle criativo sobre o contrato dele. A verdade é que ele tinha o Eric Bischoff do lado dele. E aí ele... Quando acontece, o Vince Russo, que era o booker da companhia, ele manda o Jeff Jarrett deitar no chão e o Hulk Hogan bota o pé no peito do Jeff Jarrett, mas depois de falar um monte no microfone, ganha o título da WCW e vai embora. E aí depois o Vince Russo vem pro microfone, esculhamba com o Hogan, tira o título dele e faz uma luta impromptu entre o Jeff Jarrett e o Booker T no final do Bash at the Beach, e ali é quando o Booker T ganha seu primeiro título da WCW, a primeira vez que ele luta como main eventer e ele acaba ganhando o título da WCW. Essa foi a última vez que o Hogan foi campeão na WCW. O Hogan, quando a WCW foi comprada pela WWF, o Hogan não foi imediatamente para a WWF porque o contrato dele ainda estava ativo. O contrato venceu em janeiro de 2000. Quando o contrato dele venceu, em janeiro de 2002, na verdade, quando o contrato dele venceu, o Vince McMahon contratou o Hogan, o Hall e o Nash para poderem vir para a WWE como NWO de novo. Isso vai desembocar em algumas lutas que aconteceram na WrestleMania 18. Né, o Scott Hall lutou contra o Stone Cold e o Hogan lutou contra o The Rock naquela infame luta em que o Hogan como heel foi aplaudido pelo público e o The Rock como face foi vaiado. Um ataque de nostalgia do público na WWF e acabou fazendo com que os dois fizessem um double turn no ato ali. O Hogan começou a lutar como face e o The Rock começou a lutar como heel. Isso acabou desembocando no Hogan dali pra frente se tornando mocinho e, pra choque de todo mundo, no Backlash de 2002, um mês depois da WrestleMania 18, quando o Triple H milagrosamente voltou de contusão e ganhou o título do Chris Jericho. Um mês depois, no Backlash de 2002, o Hulk Hogan ganhou o campeonato indiscutível da WWF contra o Triple H e manteve esse título até o Judgment Day, que eu acho que foi o pay-per-view seguinte, quando ele perdeu o título pro Undertaker naquela fase motoqueiro dele. E esse foi o último título do Hulk Hogan. Dali pra frente, ele fez algumas aparições esporádicas, ele acabou deixando a companhia, depois ele voltou, teve aquela luta infame dele com o Shawn Michaels, que o Shawn Michaels esculhambou com a luta porque supostamente era pra eles terem feito 2 lutas, onde o Hogan ganharia a primeira e o Michaels ganharia a segunda, aí o Hogan falou que não, que ele só queria lutar uma vez, e o Hogan sairia por cima, e aí o Shawn Michaels esculhambou com a luta toda, pulando que nem uma pipoca pra tudo que é lado.
Depois disso, o Hogan fez aparições esporádicas na WWE. Ele só teve a figura dele nessa situação controversa um pouco mais pra frente. A WWF baniu ele, WWE, né? Já era WWE, baniu ele durante um tempo da companhia. Depois de ele muito pedir perdão, a companhia resolveu perdoar e ele voltou. Foi mais ou menos na época da WrestleMania 30, quando ele teve aquele infame episódio em que ele falou que ele tava no Silverdome, mas ele tava no Superdome, lá em New Orleans. E, enfim, depois disso, o Hogan ele teve mais algumas aparições esporádicas. Ele foi colocado no Hall da Fama da WWE e de vez em quando ele aparecia, só que no final, por causa muito mais dessa associação dele com Donald Trump, ele estava muito queimado na WWF e na WWE, e aí quando ele veio pro ringue com o Jimmy Hart carregando a bandeira dos Estados Unidos no dia 6 de janeiro de 2025, na estreia da WWE na Netflix, ele foi absurdamente vaiado pelo público. E isso acabou detonando com o legado dele. Nos últimos tempos, o que se sabe é que o Hogan ele tinha uma loja de souvenirs e eu não lembro exatamente o que que tinha, o que que ele vendia, mas ele tinha uma loja. Eu acho que era em Tampa, na Flórida, que ele tinha essa loja. E assim, essa loja ela meio que tava no meu roteiro. Eu não sei se em Tampa ou se é em Clearwater. É uma cidade ali na Flórida, uma cidade costeira, ali na região, naquela costa que você passa ali pelas pontes, né? Que você vai correndo ali a costa da Flórida, que é muito bonito. Ele tinha uma lojinha ali que você conseguia ver as memorabilias dele, né? Os cinturões que ele ganhou, os bonequinhos e tal. E todo mundo que ia lá falava que ele atendia muito bem as pessoas, né? Com relação a quando ele ia para congressos e dava autógrafos e tal, tinham informações conflitantes. Tinha vezes que o pessoal falava que ele era simpático. Tinha às vezes que o pessoal falava que ele chegava, ficava meia hora e depois ia embora deixando o pessoal na fila. Então, assim, dependia muito do humor. Mas o legado dele na luta livre é indiscutível, né? Assim como um todo. Ele foi realmente o cara que foi responsável por auxiliar o Vince McMahon a colocar a WWF no mainstream nos Estados Unidos, né? Os shows do Saturday Night Main Event, quando o Hogan estava lutando na época da década de 80, pegavam 20, 30 milhões de pessoas assistindo. Então é um número muito grande de pessoas que assistiram o Hogan. O WrestleMania não teria sido WrestleMania sem o Hogan. Não teria sido. O número de views, de buys, né, de compras de pay-per-view na época, muito em função do Hogan. E é inegável a contribuição do Hulk Hogan pra WWE e pra luta livre em geral. Ele também chegou a lutar no Japão, ele chegou a lutar contra o Antonio Inoki, tá? Eu acho que tem vídeo das lutas dele contra o Antonio Inoki no Japão, e ele lutando como Ryu. E ele também teve um período na TNA, né? Depois que ele saiu da WWE, ele foi pra TNA durante um tempo ali, finalzinho dos anos 2000, iníciozinho dos anos 2010, juntamente com o Eric Bischoff. E ele teve uma storyline lá, assim, o pessoal que é fã da TNA não gostou muito dele nessa fase. Muita gente acredita a fase Hulk Hogan a um declínio da TNA, que estava assim numa pegada boa, ali na época em que eles pegaram o Kurt Angle da WWE no Prime do Kurt Angle, e aí depois quando foi o Hulk Hogan o negócio começou a degringolar. Mas o fato é que assim, a contribuição dele nos anos 80 e 90 é inegável pra luta livre. Ele foi responsável por fazer muita gente se tornar fã de luta livre e eu sou uma dessas pessoas. E eu só posso lamentar. Só posso lamentar, assim, da minha juventude, assim, vários lutadores já foram, né? Mas o Hogan, ele é um daqueles caras que a gente quase que achava que era imortal mesmo. A gente não achava que iria acontecer. Mas aconteceu, ele faleceu. E a gente presta solidariedade no nosso canal, dos nossos fãs, à família e aos fãs do Hogan, né? Porque ele realmente, assim, ele transcendeu, ele furou a bolha da luta livre, dos territórios e das arenas pequenas nos anos 80 e levou para as grandes arenas e para os grandes estádios. A notícia já está mais do que confirmada, não tenho o que dizer. E assim, esse vídeo foi mais um desabafo. Eu provavelmente vou fazer um vídeo mais estruturado dele, talvez eu poste amanhã. Amanhã eu ia postar o tier list das meninas, eu ainda nem gravei o tier list das lutadoras mais forçadas. Ia ser o vídeo que eu ia postar, mas eu vou ter que dar meu jeito de postar um vídeo da carreira do Hogan.
Não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou ter que dar meu corre aí pra poder postar esse vídeo. Esse aqui é só uma primeira reação, né? Que aconteceu. E assim, é isso. É isso. Assim, não tem muito mais o que falar. E ah, só pra mostrar o nível do respeito que alguns lutadores tinham com o Hogan, o Bret Hart ele é um dos caras que era mais crítico com o Hogan justamente por causa do incidente do WrestleMania 9. Mas tem um corte feito com o pessoal lá da Inglaterra, que de vez em quando fazia entrevista com lutadores lá. E aí perguntaram pro Bret qual era a nota que ele dava pra luta do Hogan com o Andre the Giant de 0 a 5 estrelas no main event do WrestleMania 3. E ele deu 5 estrelas. Apesar da luta não ser boa, a luta é ruim. É assim, em matéria de qualidade de ringue, a luta é ruim, é bem sofrível. A aura na época e o que se esperava da luta na época transcendeu qualquer qualidade de ringue. E o Bret ele disse com todas as letras que pra ele a luta era 5 estrelas, justamente por causa disso, do espetáculo. Ele fala que foi a melhor luta do Andre the Giant na vida dele e muito disso tem em função do Hogan, porque se você observar a luta, você vai ver que o Andre the Giant não tinha a menor condição de estar lutando e o Hogan carregou a luta. Assim, uma luta em que o Hulk Hogan carrega a luta é um negócio impensável. E ele carregou e muita gente se lembra dessa luta nos Estados Unidos, né? Eu só apenas vi os replays anos depois, nunca tive esse apreço pela luta. Eu preferia muito mais Ricky the Dragon Steamboat e Macho Man Randy Savage, que foi a luta pelo campeonato intercontinental, mas compreendendo a aura da luta e o que se via, né? Porque o Andre the Giant tinha sido a estrela da luta livre nos anos 60 e 70 e o Hogan tinha sido a estrela da luta livre nos anos 80, é realmente impressionante o impacto que ele teve, né? Então, assim, eu gravei esse vídeo mais por esse desabafo para poder colocar para vocês que são membros do canal. Esse vídeo vai ficar para os membros do canal, não vai, é, ele não vai pro feed, tá? Eu vou fazer um outro feed que provavelmente vai pro ar amanhã. E é isso, é isso. Que Deus possa estar consolando a família do Hogan, os fãs, amigos. E isso serve para lembrar a gente que a gente tá aqui de passagem e a gente deve aproveitar tudo que a gente faz aqui nesse mundo, porque a vida é muito curta, a máquina falha e quando falha não tem volta. Beleza? Então eu já tô postando um short agora, vou postar esse vídeo, só esperar ele carregar. Ele vai. Eu não sei nem se eu posto no feed, eu tô pensando ainda. Eu não sei se eu posto esse vídeo no feed ou se eu posto ele. Eu não sei. Vou pensar. Enfim, a gente se vê, tá? Amanhã a gente vai ter a live do SmackDown e vamos ver que vídeo que eu vou postar amanhã. Tem que pensar ainda, tem compromisso hoje de noite. Mas eu espero estar com todos vocês amanhã no SmackDown na nossa live às 9 horas da noite. Vou botar novamente alguns vídeos aqui na tela para vocês poderem ver. O Hulk Hogan é o número 2 na minha lista dos maiores lutadores de luta livre de todos os tempos. Uma lista que foi muito controversa, eu vou deixar aqui na tela como homenagem ao Hogan. Um grande abraço para vocês, eu vejo vocês do outro lado. Até a próxima.